Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Ontem nós falamos sobre a criação de uma nova polícia no Brasil, fazendo a extinção da polícia militar e criando uma nova polícia chamada Polícia Estadual. Essa polícia seria dividida, como disse ontem, em condados, com uma nova metodologia, uma nova visão, um novo paradigma e uma nova, vamos dizer assim, descentralização do poder. E aí ficou a questão, e o que nós faríamos com os delegados? Ou, na verdade, a Polícia Civil. Haja vista que nós temos a Polícia Municipal, ela é responsável fazendo todo tipo de policiamento dentro da sua cidade. Temos a Polícia Estadual, que seria o desbremamento, falei certo? Enfim, da Polícia Militar atual, passando a ser uma Polícia Estadual por condado, e aí como ficaria a Polícia Civil e os delegados? Bom, nós criaríamos o SBI, é um modelo já antigo em Carolina do Norte, que é chamado State Bureau Investigation, que mais ou menos leva a mesma filosofia como se fosse o FBI nos Estados Unidos. O FBI é um departamento de investigação, não tem poder de polícia, ela realmente é maravilhosa em investigação, é um dos top departamentos no mundo a nível de investigação e análise criminal, etc, etc. Bom, o SBI, a diferença do FBI para o SBI, que seria estadual, e em Carolina do Norte, o SBI, ela tem 7 áreas, se eu não me engano, que tem um poder de polícia, que mais tarde eu irei mostrar a vocês. Nas outras áreas não tem, somente realmente investigação. Mas vamos lá, aqui seria o State Bureau Investigation, e como eu disse ontem, eu mostrei para vocês, no topo está, do lado esquerdo está a corte, do lado direito, botei 2 fotos para você ter ideia da rua, é o presídio rotativo, em que seria a responsabilidade da polícia penitenciária, ao qual o suspeito passa no túnel por baixo da rodovia para ir responder por seus crimes na corte, fazendo uma economia brutal para o contribuinte para o Brasil. Aí, na outra foto, nós temos como é o procedimento dentro do, vamos dizer aí, seria da polícia penitenciária. O policial, tanto o policial do estado como o policial municipal, levaria o seu suspeito, faria um book e passa a ser a responsabilidade, na medida que você entrega o suspeito para a polícia penitenciária, a responsabilidade da custódia sobre aquele indivíduo passa a ser totalmente da polícia penitenciária. Bom, e aí nós vemos outra vez do lado esquerdo a foto fazendo o procedimento, e quando o policial termina de fazer o seu procedimento, a polícia penitenciária e o policial faz o seu reporte, indicia o suspeito e vai apresentar ao magistrado. Aí, no caso, no Brasil, nós iríamos usar o delegado, a função do delegado, que é mais ou menos a função do magistrado nos Estados Unidos. O magistrado nos Estados Unidos, primeiro, ele não precisa ter curso de direito. O processo seletivo dele é bastante interessante, é por condado. Quando a corte precisa de magistrado, a corte requer ao clerk, que é como se fosse um cartório do condado, e esse clerk também é eleito pelo povo, ele abre essa vaga para o público coloca o seu resumê, o seu currículo, a sua aplicação para concorrer àquela vaga. E aí o clerk é responsável por isso, faz a seleção, escolhe 2, 3 pessoas e encaminha ao juiz, que aí no caso é o juiz, para que o juiz faça a decisão final e contrate esse magistrado. Aí vai depender do tamanho
da área, do condado, a população, a sua necessidade, etc. Cada caso é um caso. Cada condado tem as suas necessidades individualmente falando. Bom, então o delegado, como é hoje, a única diferença é que o nosso policial no Brasil ele não pode indiciar, ele apenas detém e leva à frente da autoridade policial, que é o delegado ao qual ele faz a decisão de manter preso, indiciar e encaminhar para o Ministério Público e aí a Justiça. Nesse caso, o magistrado, nos Estados Unidos, ele representa o juiz, mas ele não tem poder de juiz. É como se fosse, vamos dizer assim, o oficial de justiça. Quando ele vai levar uma intimação ou ele vai fazer alguma ação, ele representa o juiz, mas ele não julga. Ele não tem poder de juiz. A mesma coisa o magistrado. O magistrado está ali para nos servir. Quando nós apresentamos e juramos, estamos na presença do juiz. Ele representa o juiz, mas ele não julga o caso. Ele faz o procedimento normal, mais ou menos em relação ao que o delegado faz no Brasil, para que vocês possam ter essa ideia. Então, ele decide se o suspeito vai pagar fiança, se ele continua preso e quando é que ele terá que apresentar na frente do juiz. Normalmente, para crimes pequenos, é 30 dias. Então, por exemplo, eu apresentei ao magistrado, o magistrado, vamos supor que o magistrado resolveu dar uma fiança para o meu suspeito. Daqui a 30 dias é marcado na corte e durante esse interino eu tenho que entrar em contato com o promotor de justiça, porque aí passa a ser o caso do promotor de justiça, para apresentar esse suspeito, o charge, o indiciamento à justiça, tá? Ele tem todo o direito de ter o seu advogado de defesa, como nós temos o promotor, e eu tenho que estar presente para que eu possa apresentar o meu caso como, vamos dizer assim, seria testemunha, o que fez o ato, enfim, fugiu a palavra. E aí, a decisão final do juiz. Então, por exemplo, se o magistrado tem um caso, vamos dizer, um homicídio, ele vai manter preso essa pessoa até a pessoa chegar à frente do juiz. Normalmente, no dia seguinte ou 2 dias, dependendo do dia da semana. Se é um caso de pedofilia, a mesma coisa. Se é uma infração que o cara está bêbado, se é uma violência doméstica, vamos dizer assim, light, sem consequências maiores, ele pode dar fiança e a pessoa tem que comparecer ao juiz daqui a 30 dias. Então, essa é a diferença entre magistrado e juiz nos Estados Unidos. Seria mais ou menos a mesma coisa. Seria os policiais da Polícia Municipal, da Polícia Estadual, quando levasse o seu suspeito para a Polícia Penitenciária, fazia o seu book e apresentaria ao delegado para que o delegado pudesse dar uma posição, fiança, etc, etc. Bom, vamos lá. Agora, a outra riqueza sobre seria o SBI, o State Bureau Investigation, seria o Departamento de Investigação do Estado. Bom, seria isso, Departamento de Investigação do Estado. Ele é dividido em áreas. Ele tem, claro, um chefe maior e vocês veem que ele tem várias áreas ao qual ele é distribuído não por condado, mas por região. E o SBI faz um trabalho lindíssimo para as polícias, porque a maioria das polícias não tem, vamos dizer assim, gente o suficiente ou dinheiro suficiente para ter o seu laboratório, para fazer suas próprias investigações, vamos dizer assim, pericial. Então, nós encaminhamos para o departamento do SBI. Exemplo, vamos supor que a King Special Police, que é uma polícia privada, ela encontra na sua área, onde ela tem a jurisdição e tem o seu contrato, um computador, um indivíduo praticando pedofilia no computador. O policial da King Special Police detém aquele computador, envia
para o SBI, para que o SBI possa fazer a análise, vamos dizer assim, a perícia criminal naquele computador, mandando o resultado para que nós possamos, após a investigação, juntar os laudos e apresentar ao promotor de justiça e levar o caso para a corte. É assim que funciona, da mesma procedimento da Polícia Municipal e também, muitas das vezes, seria o da Polícia Estadual, dependendo do condado. Então, por exemplo, se tem um condado como São Paulo, a cidade de São Paulo, eles vão ter o dinheiro suficiente de ter seu próprio laboratório, porque é uma cidade imensa, é uma cidade poderosa, é uma cidade rica, e você não vai poder comparar com outras cidades bem menores. Por isso que existe o SBI, State Bureau Investigation. É uma coisa riquíssima e lindíssima. E é a minha sugestão para a modificação da Polícia Civil no Brasil. Então vamos aí, a responsabilidade em Carolina do Norte sobre os crimes em que ela tem a jurisdição de poder de polícia. Crime de colarinho branco. A maioria das investigações é feita pela SBI. Financeiro. Por quê? Porque precisa de gente especializada. Precisa de gente especializada em finanças. Precisa de gente especializada no mercado financeiro mundial, etc, etc. Pedofilia, eles têm jurisdição. Narcótico, eles têm que ter a jurisdição, porque o narcótico vem de várias entradas pelo Estado e eles têm um interesse muito grande em também agir como polícia nesses casos. Terrorismo doméstico, investigação de policiais. Uma coisa que seria interessante, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, um policial da cidade de Charlotte se envolveu em tiroteio, matou um suspeito e aí tem que haver a investigação daquela ação policial em relação às ações da polícia. Então, o próprio departamento faz a sua investigação através da sua corregedoria e o Estado também faz a sua investigação paralela para que não haja, mas esse não é o objetivo, mas para que o povo tenha certeza que não houve cambalacho, que o departamento não quis encobrir o policial. Então há duas investigações paralelas e aí é apresentado todas as duas ao promotor de justiça e o promotor de justiça fará suas decisões finais apresentando à corte. A investigação dos departamentos de polícia. Por quê? Porque quando o departamento ele quebra a sua Constituição, o Estado tem a obrigação de investigar. Nesse caso, nem só o State Bureau, o FBI passa a ser federal, crime federal. O FBI também vem fazer investigação no departamento. Então, é extremamente, vamos dizer assim, importante a atuação do Departamento de Investigação do Estado em relação às outras polícias. Faz com que os departamentos tenham certeza que estão sendo acompanhados e serão responsabilizados, essa seria a palavra, serão responsabilizados por suas ações. E uma outra coisa com o SBI, como nós falamos anteriormente, a maioria dos departamentos não terão condições financeiras de ter equipes, como nos Estados Unidos. Tá? Não penso que nos Estados Unidos, todos os departamentos de polícia, por exemplo, tem um departamento de bomba. Se apostou uma bomba numa cidade em tal lugar, nós acionamos o Bomb Squad do SBI, eles vêm fazer aquele trabalho, porque nós não temos gente especializada. SWAT, a maioria dos departamentos em Carolina do Norte, em a maioria dos estados dos Estados Unidos, não tem um time da SWAT. Eu vou contar uma experiência que é bastante vergonhosa. Em Waxhaw, quando eu trabalhei em Waxhaw,
nós tínhamos o time da SWAT, que era a coisa mais ridícula que eu já vi, era o nosso departamento junto com outros 2 departamentos pequenos. Nós tínhamos um acordo, em caso houvesse a necessidade de SWAT, seria avisado os outros departamentos, iriam mandar o seu time, e nós treinamos junto algumas ações. Cara, a coisa mais ridícula, não funciona. Chama o SBI, que o SBI tem gente treinada, qualificada. Eu nem vou contar a experiência, porque foi, coitado. Meu chefe ainda perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, chefe, tá de sacanagem. Cara, foi a ação mais ridícula que eu já vi. Mas, enfim, isso não importa. Então, a gente recorre ao SBI, assim como também, por exemplo, se nós temos a Polícia Municipal e que não tem o seu próprio time de SWAT, e que também não é necessário, obrigatório ter, ela pode se utilizar, trabalhar em conjunto com o Departamento de Polícia do Estado, que é responsável pelo condado. Normalmente, o xerife de departamento, nos Estados Unidos, eles têm o seu próprio time de SWAT, porque é um departamento maior, é um departamento que tem mais dinheiro, etc, etc. Então, temos que aprender a trabalhar em conjunto e colocar nossas vaidades do lado. Ali está, na outra imagem, um policial de investigação, fazendo a sua análise, fazendo os seus estudos. Nós temos ali a área criminal, né? Porque o departamento, por exemplo, quando você tem um homicídio ou tem um crime mais sério, até mesmo de abuso sexual, tal, que é necessário coletar material, nós encaminhamos para o laboratório. Em Carolina do Norte, só para você ter ideia, em Carolina do Norte só existe um departamento que tem o seu próprio laboratório, que é Charlotte. Por que Charlotte? Porque é uma cidade riquíssima. É a segunda cidade onde está o dinheiro centralizado nos Estados Unidos. Todos os outros mandam para o SBI. Ponto. É simples assim. Tá? Não há dinheiro para cada departamento ter um laboratório de análise criminal. E como também me parece que no Brasil, em certas áreas, manda-se para o laboratório do Estado. E o último que está ali no canto é quando temos laboratórios clandestinos, laboratórios de drogas, tá? Meth e outras drogas de cocaína. Nós, policiais, nós não entramos. Então, eu vou dar um exemplo. Se nós pararmos um carro em que há suspeita que dentro do carro existe um laboratório na mala dessa droga meth, nós nem abrimos a mala, chamamos o SBI. Nós isolamos o carro, isolamos a área, acionamos o SBI, o State Bureau of Investigation, e eles mandam pessoa especializada que vai fazer todo o trabalho para o departamento de polícia local ou do condado, para que nós tenhamos o laudo e se apresente ao promotor de justiça para que levamos o suspeito à justiça. Enfim, gente, são procedimentos, além de ser extremamente econômico para os nossos contribuintes, como hoje existe aí no Brasil, que cada um tem o seu SICOM, tem a sua torre, tem o seu número de telefone. Isso tudo tem que acabar. Nós temos que centralizar, fazer um número, vamos supor que seja 111, e tem o departamento que vai mandar ambulância, bombeiro, a polícia do condado, a polícia municipal, enfim, economizando muito dinheiro para o contribuinte e esse dinheiro podendo ser investido na própria polícia, qualificando em treinamentos, em investigações, etc, etc. É isso aí. Então, vocês que são da Polícia Civil, que estão preocupados aí no Brasil, que estão querendo chutar lata, igual a Polícia Municipal, igual a Polícia Militar, esqueçam isso. Tem esse departamento que vocês poderiam perfeitamente fazer esse trabalho de investigação, se especializar nessa área, trabalhando com os outros departamentos e fazendo com que, caso os departamentos e os policiais que saíram da linha tenham
alguém de fora para investigar com credibilidade, com seriedade, levando à justiça. Ponto. É simples assim. Que Deus possa abençoar o Brasil. E olha, qual seria o nosso outro bate-papo? Enfim, você dê sugestão, tá? Estamos aqui para dialogar, para trocarmos informação, aprender um com o outro. Que Deus abençoe a todos. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau!